E agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Sul FM o Cláudio Lois, ele que é um especialista em educação ambiental, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem, Cláudio. Não sei se eu posso falar vocês ou você desenvolve esse trabalho nas encostas aí do Rio Marrecas. O objetivo é exatamente limpar o rio, porém a cada semana, a cada evento que vocês promovem ou que você participa, tem mais e mais lixo. O que fazer ou como fazer para resolver de uma vez por todas essa situação, Cláudio? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Everton, e bom dia a todos os que nos ouvem agora ou depois, mais tarde, né? A questão da limpeza do rio, ela surgiu pela seguinte preocupação. Tem se tratado sempre muito das enchentes, das coisas e tudo, né? E a gente só sabe que o rio existe por dois motivos aqui em Beltrão. Ou quando a água chega perto da ponte, que aí a gente consegue ver ela, ou quando ela falta na torneira. Então são as duas opções que nós temos, né? Ou seca ou enchente. E o que acontece? Nós temos muito lixo no rio. Ele pode vir de toda a bacia, pode vir mais da cidade, enfim. Não tem como mensurar de onde ele chega, né? E aí qual foi a ideia? Começar em algum lugar público, que é um lugar de todo mundo, como é o caso do Parque Ambiental Irmão Cirilo. E aí pegar e começar a fazer a limpeza na margem dele, né, justamente para ter um parque melhor, um rio melhor. E pensando bem hoje em dia, a cada limpeza é quase que como um tratamento médico, né? Nos Estados Unidos eles já receitam lá X minutos por dia, né? Algo em torno de 30, 40 minutos por dia no meio da natureza, que é melhor do que remédio para depressão, né? Então tem um jeito de você fazer a limpeza, tirar o lixo que tem lá, e ao mesmo tempo você se trata. Porque é o único parque que nós temos na cidade onde nós ainda temos uma mata, né? Todos os outros parques, ali o Alvorada tem um pouco na beira, né? Mas o Irmão Cirilo tem uma mata maior, né? Inclusive deveria ser ampliado e tudo mais cuidado, né? Porque ele é um parque que fica à margem, né? Então tem o viveiro e algum movimento, mas muito pouca coisa, né? E a ideia é fazer alguma coisa que possa chamar a atenção, porque nós ainda temos muito problema com o lixo, né? O que vocês encontram aí nessa beirada do Rio Marrecas? Olha, tem de tudo. Existe a curva do sapato, porque aí vai tudo por densidade, né? Então, tipo assim, se você tem uma corredeira numa determinada direção, você vai encontrar muitos tapetes lá, né? Então, tapetes? Vem tapetes, e já tivemos tapetes enormes, né? Que aí você tem que ter até mais pessoas, né? Já teve muita ajuda de algumas pessoas da cidade, estudantes da UTFPR, da engenharia ambiental, né? Então nós já tivemos assim ciclos com mais pessoas ajudando, menos pessoas, ou mesmo continuando sozinho, né? Então, agora ultimamente tem o Sandro, o Sávio. Teve um dia que você foi sozinho fazer esse serviço? A maior parte ainda é sozinho. Puxa vida, né? Isso aí ainda não tem muito como mudar. Mas é a única maneira de ver se a gente consegue chamar a atenção para essa situação, né? Porque isso fica escondido, a gente sempre passa por cima, né? Você não enxerga o que tem lá embaixo. Se você passar andando ali na ponte, ali na Mandaguari, por exemplo, vai ver ali, à noite o pessoal joga pneu ainda. E nós temos coleta de pneu. Quer dizer, então é um absurdo assim, né? É que nem outro dia quando postaram, vocês aqui até colocaram, né? Ali em cima aquela estrada que vai para o quilômetro 4. Sim. Ali, né? Bom, ali é um lugar que vivem jogando lixo o tempo todo. E tem eletroeletrônico, nós temos data de coleta de eletroeletrônico, tem tudo, né? Então, quer dizer, é o quê? Uma questão de educação nessa história, né? A sua parte você faz, né, Cláudio? Agora, seria importante que a população ajudasse a fazer a parte dela também, né? Fiscalizar o próximo. A gente faz mais ou menos assim, nós temos a rua que é pública, nós temos a praça que é pública, né? Tudo isso é público e todos usam. Mas nós temos uma grande dificuldade de cuidar daquilo que é público. Então aquilo é tipo assim, a gente arruma a casa e tudo, né? E o lixo vai para fora. Então você olha lá, por exemplo, não dá para entender hoje em dia, por exemplo, a última chuva e o rio subiu aí 1 metro e pouco, né? Já vieram tapetes de novo, né? Quer dizer, isso é um descarte próximo, não é um descarte longe.
Porque quando ele engata para valer. O trabalho para tirar é difícil, né? Tem vezes que um sozinho não tira. Tem lugares lá que tem que esperar. Quando tiver mais pessoas, já tem os lugares marcados. Esse aqui com mais pessoas, aí dá para tirar. Né? Então, o que acontece? É um descarte próximo. Mas nós temos o recolhimento de entulho. Por exemplo, quando tem as campanhas aí por causa do mosquito e tudo, né? Nós temos essa coleta. Então não dá para entender como é que ainda se joga. Por quê? Porque você pode pôr tudo. O caminhão passa levando tudo que você tiver justamente para não ter entulho, né? Para você não fazer o trabalho sozinho, como é que as pessoas fazem para ficar sabendo de que dia, de que data vocês vão se organizar e fazer esse trabalho no Rio? Olha, um lugar onde a gente consegue acessar tudo tem o religar.net, que é o site, né? www.religar.net. Aí lá tem os 3 projetos. Se encontrar lá, tem o projeto Rios Limpos. E aí você entrando nele, normalmente é de sábado à tarde. Horário aí de 14 até 17. Às vezes quando eu estou sozinho até estica um pouco mais, 14 até 18, mas aí também tem um problema de segurança no parque, né? Porque lá não tem ninguém, né? Então já aconteceu de ter o pneu do carro esvaziado, né? Então você tem que pegar ferramenta que some, se você está sozinho, deixa ela numa curva e não consegue enxergar, passa alguém, né? Porque ali também é um trânsito entre bairros, é um problema também de segurança, de certa forma, né? Então, isso é um lugar onde você pode, mas normalmente é de sábado à tarde. Tem Facebook também? Aí tem no site. No Facebook tem um grupo lá. É o projeto Rios Limpos. Muito bem. Nosso ouvinte diz assim, educação ambiental, né? Menos sacolas plásticas de mercado também já seria um bom começo. As sacolas plásticas têm uma questão dupla nessa história, né? Se a gente for pensar na sacola plástica, em termos de efeito de volume, você faz muito pouco. Por quê? Você compra hoje, por exemplo, algum produto, ele vem com 3, 4, 5 embalagens. A sacola é o menor dela. Mesmo que você venha com ela na mão, ela é uma sacola só. Então, de certa forma, não teria muito efeito você parar de usar a sacola. Mas existe a questão do modelo mental. É que nem a questão da limpeza do rio. Se você começa a limpar, você percebe que tem que diminuir o lixo. Se você cuidar de não usar a sacola, você vai começar a pensar por que você tem que comprar aquele produto com 5 embalagens. E aí você vai mudando o modelo. Por quê? Se você já tem a sacola onde você coloca, não tem muito tempo para ficar pensando em cima dele. Entende? Você comprou, colocou na sacola, ela some. É que nem a questão do lixo, né? Tudo aquilo sempre serviu para embalar e tal. Mas aí quando chega, você pega e simplesmente descarta tudo aquilo e o produto é uma coisa muito pequena. Eu vi esses tempos, tinham, não sei se ainda tem um chiclete que nem uma folha, né? Vem uma embalagem enorme daquilo e eles usam um folhetinho daquilo, né? Sim. Quer dizer, é um negócio absurdo. Então, a sacola também. Em termos de volume, ela faz pouco efeito, né? No rio, ela passa direto, porque ela é mole, né? Aquilo vai se desfazendo, né? Mas ela continua como plástico, a molécula fica, né? Ela não composta, né? Bom, já estão pensando soluções para isso, né? Mas aí o que acontece? Você desloca aquele plástico da indústria da sacola e coloca ele numa outra, de uma embalagem maior. E aí você vai ver lá, vem um bombom com 2 plásticos. Por que ele veio com 2? É porque o pessoal parou de usar sacola. Então, em algum lugar, a indústria vai continuar enfiando o produto. Esse é um grande problema. Pois é, e para amenizar um pouco dessa situação, então é importante que as políticas públicas aconteçam, né, investimentos para resolver esse problema das enchentes ou mesmo da seca, como você citou, né, Cláudio? São necessárias essas ações, mas a educação ambiental acho que ainda é o maior desafio, né, para o cidadão. Digamos que a educação é onde o investimento ainda é muito estrutural. Então você tem muita obra, você tem muita obra, muito num sistema de... Você tem um evento a cumprir. Então você olha pouco o objetivo daquele evento e como é que ele vai fazer alguma diferença num prazo maior, né?
Então o que acontece? Você tem o evento, foram feitos X eventos no ano e a gente chama eles de educação ambiental, né? Até quando eu dou alguma opinião de uma outra situação ou alguma coisa assim, e você tem uma manchete que sai lá, né? O educador ambiental... Bom, mas aquilo lá não tinha nada a ver com educação ambiental, né? Quer dizer, mas indiretamente para quem pesquisa, ele diz, não, todo mundo está falando. Não, mas o assunto que vinha não tinha nada a ver. Por quê? Porque cada um é cidadão e participa de tudo, né? Então eu tenho uma especialidade, mas você tem as outras visões. Então o que acontece? Mas quando você usa o mote, você não está fazendo educação ambiental. Sim. Você está só usando os nomes, os parâmetros, as palavras, né? Tanto assim que elas desgastam bastante, né? Então, e aí o que acontece? Você não tem a mudança. Mudança eu ainda acredito que tem em coisas de longo prazo, né? Exatamente. 9h24. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui, por esses esclarecimentos. Tomara que as pessoas que nos ouviram neste momento comecem a repensar nessa situação e que cada vez mais possam participar dos movimentos ou das situações para que a gente tenha uma vida melhor, um ambiente melhor, começando exatamente por onde a gente mora e onde o Rio Marrecas passa, né? Que é a nossa querida Francisco Beltrão. Que você possa continuar esse trabalho que é muito bonito. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Evandro, e convido aí quem quiser vir, né? Sábado à tarde, sempre lá no Parque Ambiental, no Irmão Cirilo. A não ser quando chove, né? Aí se chove muito fica liso, mas se todo mundo pudesse ajudar e fazer alguma coisa nesse conjunto, né? Nós conseguimos melhorar ainda mais a nossa cidade.